Olá amigos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Espiritismo Todo Dia. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre amizade. E a passagem evangélica associada a esse tema de hoje, eu escolhi uma passagem que está numa epístola de Paulo ao povo romano, lá no capítulo 12 e no versículo 15, onde então Paulo de Tarso nos diz o seguinte: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Queridos, o capítulo 12 da Epístola de Paulo de Tarso ao povo romano abre a sexta parte da Epístola de Paulo a esse povo romano. E o capítulo 12, em especial, nos traz três temas bastante interessantes. O primeiro tema, ele nos fala o seguinte: o exercício da religião. O segundo tema, Paulo de Tarso fala sobre o bem comum antes de tudo. E o terceiro tema, ele fala sobre caridade fraternal. E o capítulo 15, que é esse que nos apoia na nossa reflexão de hoje, está no assunto caridade fraternal. E que podemos considerar, então, como sendo um convite fraterno, então, à conquista e à permanência dos nossos amigos, dos nossos relacionamentos de amizade. E também que devemos ter para com todas as criaturas que convivem junto conosco. Porque para todas essas pessoas a quem nós consideramos como amigos, é que muitas vezes compartilhamos as nossas dores, as nossas preocupações, os nossos temores, dúvidas, confidenciamos com esses amigos muitas vezes coisas que talvez não confidencializássemos com outras pessoas, mas muitas vezes com esses amigos é que nós temos essa liberdade de conversar. E na grande maioria das vezes são pessoas muito especiais que Deus colocou na nossa vida para nos ajudar, para nos apoiar em momentos difíceis, como nós vamos ver mais para frente. E muitas vezes são pessoas a quem nós devemos muito. São pessoas muitas vezes a quem nós amamos muito, respeitamos muito e que, de uma certa forma, nós também respeitamos muito. E muitas vezes também são pessoas que não exigem absolutamente nada de nós. Não querem nada, apenas querem nos ajudar, querem nos apoiar, nos sustentar e nos suportar em momentos de dificuldade. E por outro lado também, muitas vezes nós é que somos esse amigo. E também da mesma forma, nós também não queremos nada, nós também não exigimos nada. E se muitas vezes nós assim agimos como amigo, é porque também queremos ter o sentimento, a alegria e o prazer de ajudar esses companheiros. Apenas somos amigos, apenas nos queremos bem e queremos a felicidade um do outro. E são para essas criaturas, para esses amigos, é que Paulo de Tarso, então, nesse terceiro tema que eu falei de caridade fraternal, é que Paulo de Tarso fala dos versículos que vão de 9 a 17, que ele traz, então, essa mensagem. E eu gostaria de compartilhar com os senhores. Nós poderíamos, então, dizer que essa passagem, dos versículos 9 a 17, nós poderíamos falar como sendo oração aos amigos. E nós poderíamos começar, então, essa oração dizendo o seguinte: amigos, que a vossa caridade não seja fingida, aborreça o mal, apegai-vos solidariamente ao bem, amai-vos mutuamente com afeição terna e fraternal, adiantai-vos em honrar uns aos outros, não relaxeis o vosso zelo, sedes fervorosos em espírito e servir ao Senhor, sedes alegres na esperança, pacientes nas tribulações e perseverantes na oração. Socorreis as necessidades um dos outros, sedes fiéis, esmerai-vos na prática da hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não praguejeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com aqueles que choram. Vivei em harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto das grandezas, afeiçoai-vos com as coisas modestas. Não pagueis a ninguém o mal com o mal. Aplicai-vos a fazer o bem diante de todos os homens. E nós poderíamos encerrar isso que nós chamamos da oração aos amigos,
dizendo da seguinte forma: que assim seja. Que bom, queridos, seria se pudéssemos ter condições de fazer essa oração para todos os nossos amigos, para todas aquelas pessoas que nós consideramos como amigos. E que bom seria também se nós pudéssemos receber também as vibrações dessa oração de todas aquelas pessoas também que nos consideram como amigos. Que bom seria também se não existisse inimigos. Que bom seria também se não existisse ódio, se não existisse rancor, e também não existisse ira e nem tampouco o desejo de vingança. Isso seria fantástico, seria maravilhoso. Mas nós sabemos que esses sentimentos ainda residem dentro de nós de alguma forma. Em maior ou menor escala, mas eles ainda existem em todas as criaturas que convivem conosco nesse planeta Terra. E, na verdade, são sentimentos sempre que nos fazem sofrer. São sentimentos que distanciam as pessoas umas das outras. São sentimentos que afastam essas pessoas, que geram discórdia, que geram sofrimento, que geram dor e que fazem grande parte da população hoje em dia sofrer. E que muitas vezes nos afastam de pessoas a quem nós queremos bem. Muitas vezes nós queremos essas pessoas, mas em função desses sentimentos nos afastamos. Geramos discórdia, sofrimento e dor. E na grande maioria das vezes, a recuperação desta amizade, ela é muito demorada. A recuperação desse amigo, para que possa voltar aos padrões de amizade real e pura que existia anteriormente, ela se torna muito difícil e dolorosa, comprometendo muitas vezes a nossa felicidade, a felicidade daquele nosso amigo, a felicidade da nossa família, a felicidade da família daquele amigo e assim por diante. Eu tenho um amigo meu chamado Olavo, que me contou um caso bastante interessante sobre reconquistar uma amizade. Ele me disse que ele trabalhava numa empresa já há 18 anos. E ele tinha um chefe que se chamava Tiburcio. E eles trabalhavam junto há 18 anos nessa empresa. E o Tiburcio era o chefe dele. Então as famílias, não só do Olavo, mas também a família do Tiburcio, eles eram muito amigos. Conviviam, viajavam juntos, compartilhavam o mesmo clube, enfim, as mesmas cerimônias de finais de ano, enfim, datas comemorativas, sempre tinham uma amizade muito intensa e muito alegre e conviviam de uma forma muito harmônica. Mas, num determinado momento do trabalho, o Olavo então veio a ter um desentendimento muito sério com o Tiburcio, que era o chefe dele. Desentendimento esse muito grave, e que veio acabar com a demissão do Olavo, demissão essa assinada pelo Tiburcio. E o Olavo, então, não admitindo o seu erro de forma nenhuma, começou a alimentar um sentimento de ódio, um sentimento de rancor, de ira, de raiva com o seu ex-chefe, né, Tiburcio, de uma forma muito intensa. E isso começou, de alguma forma, também, logo depois também, começou a provocar um sentimento muito ruim, uma desagregação também na sua própria família, do Olavo, com a esposa, com os filhos, enfim, uma desagregação muito intensa, provocando muita dor, desarmonia, enfim, um ambiente muito pesado na sua casa. O Olavo, depois de uns 6 ou 7 meses, ele conseguiu um novo emprego, mas nesse novo emprego, o Olavo também não estava se sentindo muito bem, porque parece que alguma coisa ainda o movimentava, aquele sentimento de ódio, de rancor, de raiva com o ex-chefe, tudo isso de alguma forma provocava uma insegurança muito grande no trabalho. E a Anelisa, que é a esposa desse amigo meu, Olavo, percebendo tudo aquilo, insistiu de uma forma muito amorosa que o Olavo procurasse ajuda. Insistiu, até que o Olavo, então, resolveu, num determinado dia, procurar um terapeuta. E a Anelisa foi junto com ele. Chegaram no terapeuta, o Olavo conversou com ele por mais de 1 hora, falou de todas as suas dificuldades, seus temores, e o terapeuta, depois de mais 1 hora, 1 hora e pouco, mandou, então, chamar a Anelisa para que o terapeuta pudesse dar uma recomendação para o Olavo, para a Anelisa, para que eles pudessem, então, retomar a sua vida de uma forma plena. Então, o terapeuta disse o seguinte: meu caro amigo Olavo, você
deve ir agora até uma casa onde se vende bonecos, com roupas de boneca, essas coisas. Você vai comprar um boneco, vai comprar umas roupinhas, e você vai chegar na sua casa, e você vai, junto com a sua família, sua esposa e os filhos, você vai batizar esse boneco com o nome de Tibúrcio. E você, disse ele, e você vai colocar esse boneco na guarda da sua cama, e todas as noites, ao chegar e ao deitar, você vai dar boa noite ao Tibúrcio. E todos os dias, quando você sair para o trabalho, você vai dar bom dia ao Tibúrcio. O Olavo respirou meio fundo e disse, jamais eu vou fazer um negócio desse. Jamais. Eu odeio o Tibúrcio. Eu tenho raiva do Tibúrcio, jamais eu vou fazer um negócio desse. O terapeuta, então, muito pacientemente, disse para ele o seguinte, ou é isso, ou é nada. Então a dona Elisa, muito carinho, convenceu e eles foram até essa loja, compraram um boneco, compraram uma roupinha, um chapéu, aquelas coisas todas e levaram para casa. Com muita má vontade, o Olavo, então, eles batizaram o boneco como Tibúrcio. Os filhos participaram do batismo, aquelas coisas todas, e o Olavo simplesmente pegou o boneco e ele não colocou, ele jogou na mesa, na guarda da cama. E ainda fez questão de botar ele virado de cara para a parede. E na primeira noite, o Olavo já pegou, tomou o seu banho e deitou para dormir. E a dona Elisa falou, bem, hein, você não vai dar boa noite para o Tibúrcio? Boa noite, Tibúrcio, disse então o Olavo. Chegou no dia seguinte, o Olavo levantou, tomou banho, quando já ia embora, a Ana Elisa, meu bem, hein, você não vai dar bom dia para o Tibúrcio? Bom dia, Tibúrcio, disse o Olavo daquele jeito. E isso durou praticamente quase 2 semanas. Bom dia, Tibúrcio, boa noite, Tibúrcio, e aquelas coisas. Mas depois de praticamente 2 semanas naquele ritual, alguma coisa começou a mudar na vida do Olavo, da família e no seu novo emprego. A Ana Elisa me disse que, em algumas vezes, quando ela ia entrar no quarto, ela pegava, assim como que o Olavo conversando com o Tibúrcio, falando algumas dificuldades do trabalho, algumas coisas. E já nesse período, já o Tibúrcio já não estava mais de cara para a parede. Ele já estava sentadinho, bonitinho. E era normal ele dar boa noite ao Tibúrcio, dar bom dia ao Tibúrcio, com toda aquela alegria e tudo que a gente que viu nessa melhora que o Olavo veio tendo com a sua família e tudo mais. O tempo foi passando e era normal ver o Olavo ver as crianças correndo no quarto, antes de irem para a escola, correrem no quarto e as crianças tudo dando tchau, tio Tibi, e aquelas coisas todas. Imagina a cara do Olavo vendo os filhos dando tchau para o tio Tibi. E assim foi, e passou-se praticamente quase um ano, o Olavo veio sair de férias, arrumaram todas as malas, viagem programada, tudo direitinho, colocaram o Tibúrcio na mala, né, porque o Tibúrcio também ia participar da viagem dele de férias, e quando o Olavo então estava, né, dentro do avião, junto com a família, entrando, quando ele foi colocar a mala no bagageiro, quando ele olhou para o lado, quem que ele viu? O Tibúrcio de carne e osso. E foi quase que automaticamente aquele abraço. Oi, Tibúrcio, como vai? Pô, enfim, foi uma alegria. Tiveram umas férias maravilhosas, as duas famílias. E a dona Elisa me contou dizendo que foi uma viagem maravilhosa, onde eles se divertiram bastante. Enfim, queridos, vejam só essa história contada por esse meu amigo Olavo. Uma das coisas mais fáceis do mundo é se conquistar uma amizade. Agora, a coisa mais difícil do mundo é reconquistar uma amizade. É como juntar caquinhos. É como se pegar uma folha de seda, se amassá-la totalmente e depois querer que ela volte ao que era antes. A gente sabe que isso é impossível. Mas, quando existe a vontade, quando existe o respeito, quando existe o desejo de se reconquistar, por tudo isso nós superamos. Eventualmente marcas vão ficar,
mas a reconquista, o desejo de reconquistar, o desejo de superar, isso vai trazer para a gente muitas alegrias, muito comprometimento, muito desejo mesmo de alegria para cada um de nós. E sempre fica, como eu disse, sempre ficarão marcas, mas essas marcas serão superadas. Nós podemos então pensar, então neste momento, na oração que nós falamos sobre os amigos, de manter essa oração aos amigos. Por que não vibrar? Por que não pedir pelos nossos amigos? Para que eles continuem nossos amigos. Por que não pedir também nas nossas orações que nós também continuemos a respeitar os nossos amigos? Amai-vos mutuamente, disse o Cristo Jesus há quase 2000 anos, quando esteve aqui entre nós. Embora o Olavo não tenha percebido, queridos, durante esse período de tratamento, muitas coisas foram mudando na vida dele que ele praticamente quase que nem percebeu. E também toda a sua família. Como eu disse, o Olavo me contou que a sua viagem de férias foi de uma forma muito, muito interessante, foi muito alegre. Mas eu vos convido à reflexão neste momento sobre toda essa situação que eu acabei de falar desse meu amigo Olavo. Nós precisamos refletir com muita atenção sobre isso. Por exemplo, quantos tirbúrcios vocês acham que nós temos na nossa vida? Quantas situações como a do Olavo, quantos tirbúrcios nós temos na nossa vida? Provavelmente, nós não vamos sair comprando um boneco para cada tirbúrcio. Eventualmente, pode ser que a gente não tenha nem espaço no quarto para colocar tanto boneco. Mas, brincadeiras à parte, queridos. Mas é muito importante que a gente comece a pensar nesse sentido. Porque todo esse processo de desgaste, todo esse processo de dor, todo esse processo de, desavença, desarmonia entre a nossa família, isso começa a gerar muito transtorno para cada um de nós. A cada vez que nós temos uma pessoa a quem nós consideramos como sendo nossos inimigos. Né? Amar ao próximo, como eu disse, ensinou o Cristo há muitos anos. E essa certeza ela é capaz, essa certeza de amarmos uns aos outros, respeitarmos, sermos amigos, essa certeza que nos dá, que nós temos, de que elas conseguem desfazer, ou pelo menos, digamos assim, desfazer todo e qualquer coração endurecido. Consegue transformar, consegue aglutinar, nós podemos dizer, consegue transformar o mundo. É inerente ao ser humano ter amigos. É inerente no ser humano a vontade de se relacionar com pessoas. Nenhum ser humano consegue viver de uma forma isolada. O ser humano não consegue viver sozinho. Sem esse relacionamento, ou sem esses relacionamentos, sem esses níveis de amizade, o ser humano não iria progredir. O mundo não iria progredir, porque não haveria trocas, não haveria uma oportunidade de um aprender com o outro, de um ensinar para o outro. Se não existisse, nós continuaríamos brutos, nós continuaríamos como selvagens. E todas as virtudes que nós temos como objetivo de desenvolver ao longo da nossa vida, nós jamais desenvolveríamos. A virtude da humildade, a virtude da paciência, da compreensão, da tolerância, nada disso iria ser desenvolvido entre a gente. Porque são justamente nesses grupamentos, não só familiares como de amigos, é que nós desenvolvemos essas virtudes. A paciência, a tolerância, a indulgência, enfim, todas essas juntas. E realmente não existe pior solidão do que viver sem amigos, ou do que não ter amigos. Né? A falta da amizade faz com que o mundo interior do homem se torne um deserto, árido, seco, insípido, sem nenhuma alegria e praticamente sem nenhuma cor. Existiu no passado um grande pensador romano chamado Cícero, que em um dos seus célebres pensamentos ele disse a seguinte frase, olha que interessante: haverá alguma coisa mais doce do que teres alguém com que possas falar de todas as suas coisas, como se você estivesse falando consigo mesmo? Realmente, a amizade nos proporciona isso.
Porque muitas vezes são justamente para esses amigos é que nós temos a coragem, muitas vezes, de abrir os nossos corações, de falar das coisas que nos afetam, de falar das coisas que nos incomodam, de falar das coisas que nos dão medo, que são os nossos temores, preocupações, dúvidas, enfim. Mas essa amizade, ela deve ser pura, desprovida de qualquer interesse, desprovida de qualquer egoísmo, sem absolutamente nada, sem cobranças, sem regras, sem mentiras e sem deixar que o orgulho e a vaidade invada os nossos sentimentos em função do amigo. Saint-Exupéry, no livro O Pequeno Príncipe, eu não me lembro muito exatamente da frase, mas ele diz assim: você é responsável por cada amigo que cativa. E essa responsabilidade, ela se torna, para que essa amizade continue, a responsabilidade é nossa, também é nossa. É do outro também, mas é nossa também. E principalmente parte da gente. Certamente nós temos conosco a ideia de que amigos leais são todos aqueles que pensam como a gente pensa. São todos aqueles que têm os mesmos ideais. São todos aqueles que têm as mesmas tendências, que gostam das mesmas coisas que nós gostamos, que torcem pelo mesmo time que nós torcemos, que gostam, enfim, de tudo isso. Os mesmos sentimentos, os mesmos ideais, enfim, os mesmos entusiasmos, tendências, como eu disse. E ainda, também nós temos a ilusão de que esses amigos eles estarão sempre disponíveis no momento que nós precisarmos. Isso não é amizade. Isso é egoísmo, isso é fragilidade, isso é insegurança, é mesquinhez, é fragilidade que ainda guardamos dentro de nós. Porque, como eu disse, a amizade tem que ser livre, ela tem que ser espontânea, ela tem que ser de uma forma assim livre, para que possa estar sempre disponível quando se sentir a necessidade dela disponível. E a expressão de posse que nós temos muitas vezes com relação a um amigo é meu amigo. E nós temos esse costume também de dizer minha esposa, meu filho, meu pai. Então, quando nós assumimos esse processo egoístico de posse, é que muitas vezes nós erramos. Porque fulano é meu amigo e assim por diante. E a verdadeira amizade não consiste em olhar um para o outro. Não é isso que a verdadeira amizade consiste. A verdadeira amizade consiste em olhar na mesma direção, caminhar juntos na mesma direção, um ao lado do outro, apoiando, ajudando, auxiliando, para que possam caminhar juntos, para que possam crescer juntos. Essa é a verdadeira amizade. E buscando muitas vezes até ideais semelhantes, não os mesmos ideais, mas ideais semelhantes, cada um dentro do seu processo de crescimento. E tem um livro, queridos, muito interessante, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um livro chamado As Dores da Alma. Esse livro é ditado por Hamed a Francisco do Espírito Santo Neto. E ele, nesse livro, tem um capítulo chamado Perdas, onde Hamed fala em alguns tipos de amizade. E eu gostaria de trazer alguns desses tipos de amizade. Se não me engano, são 3 tipos de amizade onde Hamed fala sobre isso. Ele fala de amigos de atividades habituais. E amigos de atividades habituais, Hamed nos diz, que são aqueles amigos que nós nos encontramos eventualmente. Quando nós vamos numa padaria, nós temos esses amigos, são amigos habituais. Quando nós vamos a uma igreja, quando nós vamos a algumas cerimônias, quando nós vamos ao clube jogar tênis, quando nós vamos a um clube jogar futebol, quando nós vamos em algumas comemorações, assistir um jogo de futebol, são esses amigos habituais que nós temos. Não existe muita proximidade, mas são nossos amigos. Discutimos, conversamos, falamos, mas não existe aquela intensidade de amizade. Então esses são que Hamed fala sobre amigos habituais. E ele fala também sobre um outro tipo de amigos. São amigos de décadas diferentes. Muitas vezes também relacionados com experiências de vidas passadas. Mas amigos de décadas diferentes são aqueles amigos, por exemplo, que nós ainda como jovens, na flor da nossa idade, conquistamos verdadeiros amigos assim de muito mais idade. Então são amigos de décadas diferentes. Então muitas vezes aprendemos muito,
ouvimos muito. E quando somos nós, que somos os amigos de décadas diferentes, quando encontramos jovens, também muitas vezes são aqueles amigos onde nós sentimos o prazer e a alegria de orientar, de falar, de ouvir, de explicar, porque nós também precisamos desse tipo de amigos de décadas diferentes, onde nós podemos respeitar, onde nós podemos falar com muito mais intensidade, com muito mais alegria, confiança, enfim, são esses amigos. E normalmente essa diferença de idade não implica em absolutamente nada. Parece que somos amigos e somos verdadeiros amigos. Então são esses amigos que Hamed fala de décadas diferentes. Então dessa forma nós conseguimos ver então alguns amigos que nós tivemos durante a nossa vida. E Hamed também fala sobre aqueles amigos itinerantes e transitórios. Esses amigos itinerantes e transitórios, muitas vezes, são aquelas pessoas que aparecem na nossa vida, às vezes nos momentos mais cruciais da nossa vida. Momentos em que nós estamos, às vezes, desesperados, cabisbaixos, passando por dificuldades, e muitas vezes aparecem esses amigos quase que do nada. Eles nos ajudam, passam um grande período da nossa vida junto conosco, quase que como que nos reerguendo, nos ajudando nos processos, até nos recuperarmos, e depois, de alguma forma, nós nos separamos. Mas essa amizade continua a lembrança, continua o sentimento, até porque, muitas vezes, esses amigos que nos ajudaram, eles têm outras missões, provavelmente outras pessoas a quem eles podem ajudar, ou outros amigos transitórios onde eles vão ter que ajudar e continuar. E muitas vezes também nós somos esses amigos transitórios também, ou esses amigos itinerantes e transitórios, onde nós vamos ajudar alguém e depois esse amigo ele vai tomar o seu caminho. Mas a lembrança, as boas lembranças, o sentimento de agradecimento sempre ficam junto com a gente. E com essa descrição, provavelmente nós podemos ver e lembrar de quantos amigos nós já tivemos. E dessa forma também nós podemos lembrar quantas pessoas nós já não ajudamos e já não auxiliamos, não é verdade? E por último, Hamed fala sobre os amigos íntimos e permanentes, que são aqueles que possuem afeto mútuo conosco e conservam, e esses sentimentos são conservados indefinidamente. São aqueles que chegaram na nossa vida e continuam muitas vezes desde o começo das nossas vidas e vão continuar com a nossa vida junto conosco até o fim das nossas vidas. E muitas vezes esses amigos são conhecidos nossos, são próximos nossos. É um pai, é uma mãe, é um irmão, é um tio, é uma tia, que muitas vezes são amigos permanentes. Eles vão continuar sempre nos ajudando. E nós vamos continuar sempre ajudando também, muitas vezes, essas pessoas. E nós continuamos sempre num processo crescente de aprendizado e de amadurecimento. Então, esses amigos que são aqueles que nós devemos orar com muito mais intensidade, para que eles continuem firmes junto com a gente, para que a gente também continue participando da vida e do crescimento moral, espiritual, intelectual e de todas essas criaturas. Para esses nós devemos orar sempre também. Para os outros também, óbvio, mas para esses que vivem mais junto com a gente. E com essa descrição, queridos, desses amigos íntimos e permanentes, o número é mais reduzido, mas a intensidade dessa amizade é muito grande. Então vocês, com certeza, em seus corações, já devem estar imaginando e vendo quem são esses amigos íntimos e permanentes na nossa vida. Esses sim são os verdadeiros amigos, são aqueles a quem nós confidenciamos as nossas dores, as nossas preocupações, e devemos também olhar com esse mesmo sentimento de amizade para os nossos filhos, esposas, maridos, tios, pai, mãe, sempre com esse sentimento de amizade. E para que a gente possa encerrar, eu queria lembrar, de uma música que é do Milton Nascimento, onde ele diz, que amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Tá bom, queridos?
Essa era a reflexão que eu tinha para fazer com todos vocês sobre amizade. E estejam sempre junto conosco. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.